Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Tá bom. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à comunidade Espírita Ramatiz. Alguém está vindo aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Bem-vindas, bem-vindas, viu? É, E todo mundo aqui já é da casa, né? Quem me levantou já é da casa, né? Já vieram outras vezes. Que coisa boa. Então hoje a gente está finalizando o nosso ciclo, né? Do ano, de palestras do ano. Essa vai ser a nossa última palestra desse ano e a gente retoma no dia 2 de janeiro. Então a gente fecha um pouquinho esse ciclo falando um pouquinho, vou conversar um pouco com vocês sobre nascer para o amor com Jesus. Com Jesus nós nascemos para o amor. Esse é o grande convite para a humanidade, para que a gente possa cada vez mais nascer para o amor. Então, um pouco disso, não é uma palestra, é uma conversa que eu quero ter com vocês hoje, nesses 40 minutos, 45 minutos que a gente vai ficar aqui. E que bom que a nossa escolha foi estar aqui, né? Então, cada um e cada uma de vocês, eu acredito que deixou de fazer um monte de outras coisas, ou saiu do trabalho, já está de recesso, já para estar aqui, né? Para que a gente possa conversar um pouquinho sobre como a gente pode mudar o mundo através do amor, que é um pouco o que a comunidade nas inúmeras atividades realiza também. Primeiro, antes da nossa prece inicial, eu queria saber de vocês como que vocês estão chegando agora na comunidade. Porque, como eu disse, eu imagino que muita gente deve ter vindo de casa, ou vindo do trabalho, já estão de recesso, ou veio da rua, e está chegando aqui agora. Queria que vocês pensassem um pouco como que eu chego agora, como que eu estou agora. A nossa maior dificuldade é se colocar no presente. Então, um pouco o exercício que eu queria que vocês fizessem. E aí eu escolhi 4 emojizinhos, 4 carinhas, né? Mas são tão os emojis conhecidos da gente. Mas 4 carinhas, a gente está chegando aqui um pouquinho zangado, ou a gente está feliz, ou preocupado, ou está tudo bem, ou foi um dia tranquilo. Então, queria que a gente pensasse de que forma que eu chego aqui agora. Porque aí a gente também vai se colocando presente nesse lugar. Então, quando eu penso e falo, olha, meu dia foi corrido, mas agora eu estou tranquilo, estou mais tranquilo. Okay? E é com essa, esses elementos, né, que a gente traz e que a gente chega, que a gente vai aproveitar para fazer a nossa vibração inicial. Então, chegamos aqui imensamente gratos a Mestre Ramatiz e toda a pleide de espíritos que compõem e fazem parte dessa comunidade. Que bom que escolhemos estar aqui, que bom que escolhemos estar presente nessa reflexão, nessa conversa fraterna. E que bom que a gente vai falar mais uma vez sobre como podemos modificar o mundo através do amor. Agradecidos imensamente a Mestre Jesus, que possibilitou todo um ano de experiências e que nasce no nosso coração daqui a pouquinho. Nasce para ser e fazer a diferença. Que possamos, iluminados, iluminadas pelo seu amor, também sermos agentes transformadores do nosso mundo interior e também do mundo exterior. Que assim seja. Então, meus irmãos, deixa eu só tirar um pouquinho essa música para a gente dar uma paradinha nela aqui, para a gente conversar. Então, como eu estava dizendo para vocês, a forma como a gente chega, né, também é um movimento, a forma como a gente se coloca no presente. Hoje é um exercício muito difícil a gente estar presente. A gente sempre está, mas está com um pezinho lá atrás, ou está com um pezinho lá na frente. Então é muito importante a gente estar presente em todas as situações. E esse também é um exercício que a gente precisa praticar. E como a gente vai falar de
retrospectiva, chegou dezembro, né? Chegou o finalzinho de ano, a gente faz sempre um movimento de lembrar tudo aquilo que a gente fez, né? E como o nosso movimento, a nossa conversa fraterna, com Jesus nascemos para o amor, quando a gente olha para a nossa trajetória, de todos esses dias, né, eu imagino que cada um e cada uma de vocês faz um pouco dessa retrospectiva, e os ambientes externos, as redes sociais também nos ajudam, né, muitas delas eu até copiei essa imagem de uma retrospectiva de um streaming, porque a todo momento, quando chega o fim do ano, parece que é um convite para a gente. Como que foi o seu ano? De que forma você fez? O que que você, aquilo que você planejou lá no finalzinho de 2023, a gente cumpriu? E aí a gente sempre fica pensando, pelo menos eu fico pensando assim, nossa, teve um monte de coisas que eu coloquei lá que eu escrevi lá e chegou agora e não dei conta. E muitas das vezes a gente se frustra e em outras vezes a gente acha assim, eu consegui fazer o que eu dei conta. E quando a gente olha para essa retrospectiva do ano, eu sempre gosto, eu lembro de uma poetisa chamada Adélia Prado, que ela fala para a gente assim, o que a memória da gente ama, fica eterno. O que a minha memória amou durante esse ano de 2024, eu posso ter certeza que eu vou lembrar. E às vezes, né, e aí eu queria aproveitar essa frase da Adélia para perguntar para vocês assim, o que que a memória de vocês amou nesse ano de 2024? O que está presente na memória de vocês? O que que vocês amaram? Né, o que que hoje, 2024 foi um ano de, aí você vem, é como se fosse uma retrospectiva mesmo, né? Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. E muitas das vezes, o que fica impregnado na nossa memória, já que nós somos pensamento e energia, né? O que fica impregnado, às vezes, não são aquelas situações tão positivas. Não sei vocês, quando a gente vai fazer uma retrospectiva, parece que o que vem mais forte foram aquelas sombras, aquelas situações que não foram tão bacanas, e depois a gente consegue trazer as positivas. Lembra, não sei se é comigo que acontece isso, acontecia muito, né? Hoje não, nem tanto. Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, ou para qualquer situação, uma dinâmica, né? Eu, como sou professor, às vezes a gente vai fazer uma dinâmica, e aí você pergunta assim, cite 5 qualidades suas. Na hora que a gente pergunta as qualidades, a pessoa já fala assim, nossa, é mais fácil eu lembrar dos meus defeitos, parece que a qualidade está difícil de puxar aqui, eu lembro na hora, eu sou teimoso, tananá, 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 mas as qualidades parece que a gente puxa, parece que a gente não consegue olhar para a gente com amorosidade e achar, porque nós temos inúmeras, né? E achar essas qualidades primeiro. Por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou começando desse jeito? Porque sempre que a gente vai fazer uma retrospectiva, ou a gente vai falar da gente, ou a gente vai contar os pontos positivos da gente, ou a gente vai fazer essa memória do que a memória ama, que fica eterno, a psicologia explica, né, eu não sou psicólogo, mas eu gosto muito de estudar um pouco sobre isso, que existe um viés chamado viés da negatividade. E o que é esse viés da negatividade? É uma tendência que a gente tem de dar ênfase nos acontecimentos que não foram tão positivos no nosso cotidiano, né? Geralmente a gente lembra mais as coisas negativas, como eu disse para vocês, do que a gente vai lembrar uma coisa positiva. Então, uma tendência que a gente tem, primeiro a gente vai, o meu dia hoje foi maravilhoso, nananã, foi bom, foi tranquilo, eu descansei porque eu entrei de recesso, aí vamos imaginar que eu tive uma situação no trânsito que me deixou chateado. Eu vou ficar com aquela situação, vou até a noite dormindo, olha, eu podia ter buzinado mais, eu podia ter gritado, aberto o vidro, começado a xingar, eu vou ficar com aquela situação que não foi positiva, em detrimento de todo o dia que foi maravilhoso, que eu tive com as minhas sobrinhas, que a gente caminhou, entendem? Essa lógica do a gente olhar, às vezes, muitas das vezes, para o nosso dia, do que não foi tão bom, sendo que o dia inteiro, 99% do nosso dia foi maravilhoso, 1% não foi tão bacana. E o viés da negatividade, ele vem para falar um pouquinho sobre isso para a gente.
E os eventos negativos, eles atraem muito mais a atenção das pessoas do que os positivos, né? Então, as tragédias, né, atraem muito mais a nossa curiosidade, nos chama mais a atenção. Então, nessa retrospectiva que a gente começa a fazer, nesse movimento que a memória da gente precisa trazer como amorosa, já que a gente fala de amorosidade, a gente está falando que com Jesus nós nascemos para o amor, eu convido vocês para que a gente possa, agora, né, a gente está caminhando para os últimos dias do ano, caminhando para o nascimento do Mestre Jesus, e aí depois a gente já vai fazer um movimento de mudar de ano, né, mais um ano, né, para que a gente possa realizar tudo aquilo que a gente às vezes não conseguiu fazer esse ano, ou novos projetos, né, para que a gente possa construir o viés da positividade. Sempre que a gente for buscar na nossa retrospectiva do ano, primeiro fazer memória daquilo que foi bom. Ah, nasceu mais gente na família. Ah, a gente conseguiu celebrar, a gente conseguiu reunir. Não reuniu todo mundo, porque não deu, mas a gente conseguiu reunir mais gente. Eu me aproximei mais daquela pessoa que eu estava distante. Eu perdoei. Eu ainda não consegui perdoar, mas eu vou conseguir. Entendem? Tragam, construam o viés da positividade nesse momento. Porque aí a gente vai estar plantando essa sementinha do amor que eu estou falando para vocês. Porque primeiro a gente começa conosco. O primeiro movimento da gente nascer com Jesus através e a partir do amor é quando eu me acolho, é quando eu me abraço, é quando eu acolho as minhas memórias positivas e a partir daí eu consigo também acolher o outro com as suas sombras, com as suas luzes, com seus desafios, com seus defeitos. Então, a ideia um pouco é começar falando disso. Para nascer com Jesus através do amor, eu preciso primeiro me amar, me olhar e aceitar. E uma dica, eu vou botar uns hashtags, fica a dica aí para vocês. E essa é uma dica até de um irmão espiritual, numa das nossas atividades aqui da casa. Ele falava muito isso para a gente. Carreguem na capanga e na mochila de vocês somente o que é seu. Às vezes a gente está finalizando o ano também com umas costas, nossa, doendo, com a dor aqui, com peso. Às vezes fisicamente, tá? Porque a gente carrega tanto que sobrecarrega. E aí o nosso corpo físico fica adoecido também, do tanto que a gente vem. Não, tá bom, eu já tô com muita coisa, mas deixa eu pegar o seu aqui também. Ah, tem o seu também, deixa eu pegar e colocar aqui na minha capanga. Então, meus irmãos, a gente precisa aprender isso. Cada um, cada um e cada uma de nós tem uma trajetória aqui nessa escola, nesse planeta hospital que é a Terra. E eu não vou ser mais humano, eu não vou ser melhor se eu começar a carregar o que não é meu. Então esse também é o momento da gente dar uma esvaziada na mochila nossa, tirar coisas que já não são nossas e deixar com o outro o que é do outro. Fiquem, eu demorei muito para aprender isso, mas quando a gente aprende, a gente fala, ó, é sobre isso. Fiquem com o que é de vocês, fiquem com o que é de vocês e devolvam para o outro o que é do outro. O outro vai conseguir seguir também. A gente não precisa carregar mais para além do que a gente carrega. Então, para construir também esse viés da positividade, nós também precisamos devolver para o outro o que é do outro e ficar com o que é nosso. E ficando com o que é nosso, a gente vai poder auxiliar o outro. Não mudar. Não sei se alguém já me ouviu aqui na comunidade. Essa retrospectiva que eu estou fazendo também são de pontos que eu já falei em muitas outras conversas fraternas para vocês. Mas a gente não muda ninguém. Se eu tenho a intenção de mudar alguém na face da Terra, e já vou falar para vocês que não dá certo. Não dá certo porque a única pessoa que eu consigo mudar sou eu mesmo. E aí, com a minha mudança,
eu consigo, talvez, iluminar o outro para que ele escolha fazer a mudança dele. Porque quando eu desejo mudar, quem quer que seja, minha mãe, meu pai, companheiro, marido, esposa, filho, saibam que não dá certo. Não dá, meus irmãos. Mas quando eu mudo, a minha energia, o meu amor, a minha fé, certamente vai tocar o outro. E o outro, com o livre-arbítrio que ele tem, vai poder escolher se ele quer mudar, se ela quer mudar ou não. Então isso também, nessa retrospectiva, a gente fica pensando, olha, eu queria que aquela pessoa fosse assim, fosse assim, fosse assim. Queria do verbo que a gente não consegue. Só o outro consegue fazer os movimentos por ele mesmo. E a gente consegue fazer os nossos. Agora, vamos fazer os nossos da melhor forma possível. Porque quanto mais forte, quanto mais amoroso, quanto mais fé eu tiver, mais as pessoas que vão se aproximar de mim, elas vão estar nessa sintonia. Já que tudo é energia, não é mesmo? Então, quem se aproxima de mim, claro, era para se aproximar mesmo. Que seja para aprendizado, que seja para... A gente não está no lugar errado, não, saibam disso. No trabalho, na família, todo mundo está no lugar certinho. E quem vai se aproximando da gente, se aproxima muito por isso, muito pela nossa energia, muito porque eu estou emanando. E aí as pessoas vão se aproximando. E nesse tempo, né, que é esse tempo que a gente está vivendo agora, do nascimento de Cristo, que é um tempo em que a gente quer fazer renascer também muitas coisas, eu acho tão bonito que isso, a própria espiritualidade fala pra gente, a gente escuta, né, Divaldo falando, né, Chico falava muito isso, de que esse tempo, o mês de dezembro, esse período de Natal e o período do Ano Novo, é um período energético incrível, porque a gente está emanando coisas boas para o mundo. A gente está desejando o bem, a gente quer fazer a diferença. Por mais que, claro, seja um período comercial, a gente sabe disso, mas internamente, a gente quer fazer a diferença, a gente quer dar um presente para alguém com muito amor, ou a gente quer, é um período que a gente pensa, nossa, eu acho que eu preciso perdoar, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. Então, o mundo energeticamente muda, né, nesse período. E a gente precisa aproveitar essa energia boa, né? Porque a gente está no movimento de espera, e eu gosto desse jogo de palavras, a gente está no movimento de espera e esperança. Por quê? E aí vou falar para vocês por que eu gosto dessa ideia, né? Amanhã é o nascimento de Cristo, né? 25, né, 24 para 25, a gente faz esse movimento de estar juntos, da ceia, ou faz um jantar, ou faz um encontro, né, da família, enfim. E é um movimento da gente não ficar parado. E por que eu falo que é um movimento de esperança? Porque eu sempre vejo essa palavra espera, parece que quando a gente fica esperando, a gente fica passivo, né, estático. Eu estou esperando por algo. Tá, a coisa passa aqui, eu não me movimentei. Mas quando eu falo de espera, no sentido de esperançar, eu mudo o tom. E aí quem fala isso muito bem, nessa ideia do esperançar, é Paulo Freire, que é um educador, né? E ele fala muito disso, de que a gente precisa ter esperança, mas a gente precisa ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que espera do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Se eu estou com uma esperança do verbo esperar, é espera. Estou aqui sentadinho, as coisas estão acontecendo, eu não me mobilizo, mas esperançar é diferente. É se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir, é levar adiante, é juntar-se com outros para fazer de um outro modo. É construir um outro mundo possível. Então, o convite para a chegada do menino Deus, para a chegada do Mestre Jesus, que olha, a gente que lê um pouquinho a obra de Ramatiz, tem uma obra dele que ele conta o
quão angélico é esse espírito, o quão imenso é esse espírito, né? Que o Mestre Jesus é. Imagina uma luz imensa, que a gente não consegue mensurar, descer na lama. Imagine uma luz que desce na lama. Na lama. Vamos fazer essa analogia aqui com a Terra. Pensa no quão esse espírito é elevado, né? Está no mais alto grau da elevação espiritual. E ele faz, por amor, a escolha de vir ficar conosco e a escolha de reforçar e ressignificar tantos conceitos que nós, não posso nem falar que a gente havia esquecido, porque eu acho que a gente ainda está precisando lembrar, né? Tantos conceitos que a humanidade naquele período, né, não colocava em prática. E hoje a gente caminha, hoje a gente ainda precisa fazer memórias, a gente precisa trazer, né, esse movimento, porque, quanto humanidade que somos, estamos sempre aprendendo, né? E o Mestre Jesus, ele vem, ele nasce justamente para fazer uma grande movimentação. E eu quis buscar, como a gente fala do nascer, né? Essa ideia de nascer, eu fui no dicionário online e ele me mostrou dois pontos, né? Duas possibilidades. Uma, o nascer, que é esse verbo aí intransitivo, é vir ao mundo, passar a ter existência. Então, esse nascer físico, né? Chegou. Ele chegou, ela chegou, então vir ao mundo. O Mestre Jesus vai nascer com um corpo físico, né? No meio da gente. E nascer tem uma outra perspectiva, que é dar indícios do desenvolvimento, do nascimento ou do crescimento de alguma coisa. Então, eu posso nascer, né, nessas duas possibilidades que o dicionário me mostra, eu posso nascer de forma física, mas eu também posso nascer a partir do momento em que eu desenvolvo, que cresce algo em mim novo. Eu nasço também. E eu trouxe isso justamente para uma outra dica que eu queria dar para a gente hoje. Quando eu falo é uma outra dica, que a primeira dica é para mim, tá? A primeira dica sempre é para mim. E aí é para a gente mesmo. Quando a gente acolhe os nossos sentimentos, as nossas emoções, nas diversificadas situações da vida, como eu falei para vocês no início da nossa conversa, né, como que eu estou? Como que eu estou me sentindo? A gente já dá indícios do desenvolvimento e do crescimento de alguma coisa. Na medida que eu acolho que eu não estou bem, que eu estou triste, que eu estou feliz, que eu estou cansado, que eu estou desanimado, eu já dou indícios de que eu estou me conhecendo. Eu me conheço. E o autoconhecimento, a gente vai ver daqui a pouquinho lá na frente, Emmanuel fala para a gente que é muito importante para que a gente possa ser esse ser diferenciado, para que a gente possa ser mais amor, né? Então, nessa perspectiva, toda vez que a gente muda um padrão, que a gente muda uma ideia, que a gente muda um mindset para as pessoas, né? Muda a mentalidade, a gente está nascendo, a gente está nascendo de novo, a gente está brotando algo novo. E esse sempre é o convite do Mestre Jesus. Porque, geralmente, a gente sempre olha para a superfície. A gente sempre olha para o que dá para ver, né? A gente vai olhar para o que dá para ver, para aquilo que a gente posta nas redes sociais, para aquela foto montada, para aquela mesa posta, mas que ali, se a gente for ver, às vezes não está tão perfeito assim. Para aquele momento que a gente montou para mostrar para o outro. E a gente não consegue olhar para a superfície, para esse iceberg, né? Para tudo isso que vem, que é muito maior. Então, quando eu consigo enxergar essa parte que está submersa, quando eu consigo fazer esse movimento de enxergar, eu tenho uma amiga, a gente não está tão próximo agora,
mas ela me ensinou uma coisa muito bacana que é assim, olha, eu preciso estar com as minhas sombras e as minhas luzes assim do meu lado. Eu preciso olhar para minha sombra e falar assim, ó, tô te vendo. Não vem não, que eu tô melhorando um cadiquinho, tô dando um passinho aqui por vez. E a minha luz, ela precisa estar aqui para me puxar, para me levantar. Então, toda vez que eu olho para essa parte que está mais submersa, eu nasço, eu renasço, né? Eu faço com que esse movimento amoroso, que é de me amar, de me acolher, ele seja forte, que ele seja fecundo. E aí o nascimento do Mestre Jesus tem tudo a ver com tudo isso, porque ele nasce, é tudo muito simbólico, né? O Mestre Jesus, o nascimento dele é simbólico, e aí a gente vai ver lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, Emmanuel fala, eu acho que o nome desse capítulo é A Vinda de Jesus. Emmanuel fala assim, Jesus nasceu numa manjedoura porque a manjedoura, ela assinalava o ponto inicial da ação salvadora do Cristo. Ela mostrava que a humildade, Jesus já nasce no berço da humildade, né? Ela mostrava que a humildade representa a chave de todas as virtudes. E com o nascimento de Jesus, com o nascimento do Mestre Jesus, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, ele podia ter escolhido qualquer palavra, mas ele podia ter falado com a sua vinda, com a sua chegada, mas ele fala assim, com a sua exemplificação. Porque o Mestre Jesus, ele passou pela Terra a partir e através dos exemplos. O que a gente tem, ele viveu, ele não falou. Hoje a gente fala muito, né? E vive muito pouco. Mas se a gente fosse inspirar nesse modelo e no nosso guia, que é o Mestre Jesus, a gente vai ver que ele só exemplificou. Então, ele, com a sua exemplificação divina, ele entregaria o código da fraternidade, do amor a todos os corações. E a gente sabe que o código da fraternidade, do amor a todos os corações, a gente sabe que é o evangelho que ele nos deixa com toda... Ali está, tudo. Se a gente quer buscar, se a gente quer fazer um movimento de inspiração, e o próprio Espiritismo nos ensina que Jesus é o nosso modelo e guia, né? Então é só seguir, não tem firula, é só a gente acreditar e seguir no Mestre. Seguir os ensinamentos, muito mais que ensinamentos, a exemplificação do Mestre. E um ponto que eu gosto muito, dentro de tudo que o Mestre Jesus trouxe com o seu nascimento, e aí eu já queria fazer um movimento com essa exemplificação, já que a gente fala que ele exemplificou muito, é quando no Sermão das Bem-aventuranças, ele nos lembra, e a gente esquece disso. Eu, por exemplo, eu sou péssimo, tem horas que eu esqueço disso, aí quando eu lembro eu falo assim, olha, Dalciano, acorda. Nós, meus irmãos, nós somos convidados a ser sal da terra e luz do mundo. Nós não podemos esquecer disso. Quando a gente for fazer nossa retrospectiva, se é que a gente já não está fazendo, lembrem-se disso. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não dá para a gente esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não dá para a gente possibilitar, e se o sal for ímpido, com que se há de salgar? Não dá. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E a gente precisa sempre lembrar disso, porque ser sal é fazer esse movimento sempre balanceado, né? O sal precisa ser utilizado de modo balanceado, né? Assim como nossas ações junto com as pessoas com necessidades e sofrimentos, a gente precisa ser comedido, ser discreto, ser equilibrado, ser temperante. A gente é sal quando a gente faz isso. A gente é sal quando a gente exercita o equilíbrio das emoções. Quando a gente consegue
por mais que estejamos vivendo uma tempestade, a gente consegue um equilíbrio que a nossa fé, ela nos leva para um outro lugar. E é muito difícil, né, a gente fazer um movimento de entregar. A gente estava falando um dia desses, num encontro nosso de trabalhadores de quinta-feira, a gente falava, é muito difícil a gente entregar. A gente fala assim, eu entrego para Deus. Lá no fundo você está, deixa eu controlar esse negócio aqui, que eu acho que Deus não vai dar conta. Então, quando a gente entrega mesmo. E ser sal é isso. É equilibrar as emoções, entregar. O sal nos ensina a conservar os ensinamentos do Mestre Jesus e colocá-los em ação. Eu sei o que é para fazer, por que eu não dou conta de fazer? Por que eu não dou conta de dar um bom dia quando eu estou no elevador junto com outras pessoas? Por que eu não dou conta, às vezes, de exercitar o perdão? Me perdoar. Por que ainda não dou conta? É claro que tudo tem o seu tempo, a gente sabe disso. Mas quando a gente tem essa consciência, a gente consegue andar um pouquinho para frente, né? O Evangelho dá sabor à existência, sem ele a vida é insossa, né? A pessoa que se desperta para o Cristo é ativa, ela não se abate diante dos fracassos e enfrenta com bom ânimo os desafios da vida. Porque, meus irmãos, desafios para a gente que veio para a Terra, ó, tá assim, ó. Se a gente veio para cá é para ser desafiado mesmo. Não vou mentir para vocês, não. Claro que tem tem movimentos, né? Mas se eu aprendo com o desafio que me é posto, eu não vou viver ele de novo. Eu não vou ficar assim, ó, rodando. Eu não sei com vocês, pelo menos comigo acontece muito. Gente, parece que eu estou vivendo esse negócio de novo. O que eu fiz de errado? Vamos tentar de outro jeito. Aí lá vai eu tentar de outro jeito. Aí lá na frente, meu Deus, do mesmo jeitinho. Então, assim, quando a gente. Que bom que. Aí eu estou falando de mim, né? Que bom que eu tenho essa consciência de que, olha, realmente, então não foi a melhor coisa que eu tinha que fazer, já que tá vindo de novo, então vamos ver, vamos tentar de um outro jeito. E tem uma hora que você tem essa consciência maior, e aí a gente, que é no orar e no vigiar, né? Que é um exercício contínuo, né? Ora, vigia. E esse é sempre o movimento que a gente precisa fazer. E ser luz, meus irmãos, a nossa evolução, ela já é um caminho que vai das trevas para a luz. A gente vem do instinto para a angelitude. A gente vem lá de baixo, do instinto para a angelitude. Então, a nossa evolução, a caminhada espiritual é luz. Então, a luz é o nosso ponto de referência. E aí, como a gente é aprendiz do Mestre Jesus, a gente sempre vai ser um elemento refletor, de maior ou menor limpidez, da luz do próprio Cristo. Então, eu sempre vou ser um refletor da luz do Cristo. E vai ser de maior ou de menor limpidez, mas isso sempre é uma escolha nossa. Qual a escolha que a gente está fazendo? O que a gente está querendo refletir hoje, né, dessa luz imensa que o Mestre Jesus nos dá, nos possibilita? A luz simboliza o esclarecimento, capaz de transformar a vida para melhor. Os conhecimentos precisam ser espalhados com os irmãos. Então, o Mestre Jesus ele nos convida a resplandecer nossas conquistas. Então, os aprendizados que eu tenho, eles precisam ser compartilhados em benefício das outras pessoas. Isso a gente viu tanto esses últimos anos, né? O quanto que a ciência nos ajudou, o quanto que os cientistas nos ajudaram com todos os aprendizados, que não é só daqui, a gente sabe disso, né? E eu gosto muito dessa frase que a Ana, que é uma pessoa maravilhosa com quem eu trabalho, também na segunda-feira, ela sempre fala pra gente que nós somos vagalumes do Cristo. A gente está para iluminar. E se a gente é feito para iluminar, nós não podemos esquecer disso. Naquele dia que a gente estiver muito triste, muito achando que não vai dar certo, lembra, nossa, eu sou vagalume do Cristo. Então,
essa coisa aqui amanhã é um outro dia mesmo, vai mudar. Porque a gente sabe que o nosso pensamento ele plasma, né? Eu pensei, acontece. Então a gente só precisa ter essa consciência, né, que nós somos vagalumes do Cristo, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria e não o contrário. Nós somos seres espirituais vivendo aqui na matéria, vivendo todas as vicissitudes da matéria. E como eu disse para vocês, um pouquinho antes, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec, que é o codificador da doutrina, né, ele pergunta para os espíritos superiores: o meio prático e mais eficaz para se melhorar na vida, qual que é o meio prático e mais eficaz para se melhorar na vida e resistir aos arrastamentos do mal? Aí a espiritualidade, os espíritos superiores, né, Santo Agostinho responde para ele: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Nascer novamente, o nascer com o amor de Cristo, também é um nascimento interno. Eu estou fazendo esse exercício de me conhecer, o que eu preciso evoluir, de que forma que eu preciso caminhar, de que forma que eu preciso mudar, já que eu posso me mudar, eu posso fazer as mudanças, e a gente sabe, se a gente faz a mudança, as coisas fluem. Então, conhece-te a ti mesmo, meus irmãos, quando a gente precisar lembrar assim, olha, como que eu resisto aos arrastamentos do mal, como que eu melhoro na vida, conhece-te a ti mesmo. Essa é a dica, fica a dica da espiritualidade para a gente. E só o Evangelho ilumina o coração do homem, né? A gente está sempre falando disso. A gente nunca pode esquecer que quando a gente está falando dessa trajetória, né, de retrospectiva, de memória, de nascimento, né? E a gente viu que nascer é nascer para outras coisas, né? Não nascer só físico, mas o nascimento de Jesus simboliza esse nascimento do que eu quero que nasça em mim, do que eu quero que, o que eu quero que reforce em mim, a minha fé e tudo que a gente quer que nasça. A gente não pode esquecer de que a verdadeira porta da libertação é Jesus. Mestre Jesus, ele vai nos ajudar, nos auxiliar. Ele manifestou em si todo o programa que apresentou no Evangelho. E como eu falei para vocês, ele viveu integralmente a vida. O que ele falou, ele era. Então, o nascimento do Mestre Jesus é para nos mostrar a amorosidade do Pai para conosco. Como eu disse para vocês, imagina uma luz tão cintilante, tão imensa, vir aqui para o barro. Pensa no tamanho que esse Espírito precisou, né, diminuir para poder estar conosco, né? E aí, a gente já caminhando para o final, lá no livro Caminho da Luz, no capítulo 12, Emmanuel fala assim, olha, naquele tempo o mundo era um imenso rebanho desgarrado, o povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos caminhavam para o terreno da dissolução e da imoralidade, mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Jesus reunia os desvalidos da terra, meus irmãos. A escolha do Mestre Jesus era para com os pobres, sempre. Ele escolheu os ambientes mais pobres para viver a intensidade das suas lições sublimes. E ele mostrou aos homens que não precisava de luxo para as coisas acontecerem, né? As pregações na praça pública verificavam a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração da fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. O convite do Mestre Jesus, meus irmãos, hoje, com o seu nascimento, né, nascendo novamente conosco, mais um ano, a gente sabe que é um evento de calendário, mas a gente sabe que é simbólico,
celebrar o nascimento de Jesus, porque a gente celebra isso. A gente celebra a reunião de todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Sempre com equilíbrio. Esse é o grande exercício que a gente precisa ter. A gente precisa equilibrar tudo isso. E cada um vai encontrando o seu jeito, cada um vai encontrando a sua forma. E a gente sempre precisa fazer um movimento de agradecer. E agradecer a quem veio antes da gente. Nesse movimento finalzinho que a gente vai tendo, eu queria que a gente pensasse quem veio antes da gente e possibilitou que nós estivéssemos aqui e agora. Que a gente possa fazer uma reverência aos nossos pais, avós, bisavós, trisavós. Aqui, nesse exemplo, em 11 gerações, em 300 anos, 4.094 ancestrais vieram antes da gente, para que a gente pudesse estar aqui, viver a vida como a gente vive. Muita gente teve que lutar, muita gente teve que guerrear, muita gente teve que abdicar dos seus sonhos, para que a gente estivesse aqui e agora. Então, de onde essas pessoas vieram, quantas lutas elas travaram, quantas guerras viveram, quanto amor, forças e alegrias e estímulos nos legaram, quanto de sua força para sobreviver cada um deles teve dentro de si, para que hoje nós estivéssemos aqui na comunidade Ramatiz. Então pensem nisso. Muita gente fez muita coisa, participou de muitas guerras, gastou muita energia para que a gente estivesse aqui da forma como a gente está. E um convite que eu faço para vocês é um convite da gente fazer um exercício do pote da gratidão. Olhando para tudo isso que a gente viu, olhando para esse viés da positividade, né, que eu disse para vocês, e tendo como elemento o Mestre Jesus, o que a gente vai colocar nesse pote, que seja físico ou não, que seja imaginário. Eu queria que a gente, até o último dia do ano, a cada dia, quando a gente fosse dormir, a gente colocasse alguma coisinha nesse pote da gratidão. Olha, hoje eu agradeço pela minha vida, hoje eu agradeço pela vida da minha família, hoje eu agradeço. Vamos encher esse pote da gratidão, porque agradecidos também a gente consegue fazer a mudança. E para inspirar a gente, e já ir caminhando para a nossa vibração final, eu queria que a gente assistisse um videozinho. Esse vídeo é uma retrospectiva mesmo, porque eu já passei esse vídeo umas 200 vezes. Mas, e aí a gente já vai entrando na nossa vibração final. E para o nosso passe daqui a pouquinho. Eu acho que esse vídeo, ele traduz muito do que eu disse hoje. Eu imagino que alguns de vocês já tenham visto, mas olhem na perspectiva de nascer com Jesus para o amor.
E agora um pouco inspirados nesse vídeo que sempre me toca, e eu acho que eu sempre passo ele por mim, que eu preciso aprender mais. A gente pode sentar um pouquinho mais relaxado, respirando. E com essa emoção, né, do amor, só o amor consegue tocar profundamente o nosso coração. A gente começa a receber o nosso passe magnético e muito conectados nessa sintonia amorosa, que só o Pai consegue nos trazer. Mestre Jesus consegue nos acolher na sua bondade. Sabemos, Pai, que só o amor pode fazer a diferença no mundo. E são nas pequenas coisas, nos pequenos movimentos, que a gente vai demonstrando a nossa evolução. Nessa retrospectiva que já estamos fazendo desse ano e na esperança do seu nascimento, nós temos a certeza que vai nascer em nós uma força que vai transformar tudo. Seja uma dor, seja algo que não está nos fazendo bem, seja um movimento que a gente precisa perdoar algum irmão. A gente sabe que seu amor cura. E nesse momento a gente entrega na certeza de que a gente pode fazer e ser a diferença no mundo. No nosso mundo interno e no externo também. Pai amado e misericordioso, que nos conhece muito, conhece nossas sombras, conhece nossas luzes, sabe dos nossos medos, mas também conhece nossas forças, nossas alegrias. Que hoje eu saia daqui fortalecido no seu amor. Que uma chuva de flores que está caindo agora sobre nós possa nos animar, nos inundar da sua beleza e do seu amor. A gente nasce para amar e para fazer a diferença. A sua luz nos guia nesse propósito. E é essa mesma luz que sai agora
e chega nas nossas casas, chega nos hospitais, nos nossos irmãos em situação de rua, nas pessoas que a gente conhece e que estão nas UTIs, nos hospitais internados e nas tantas pessoas que precisam da tua força, Pai, para seguir adiante. A tua luz reforça o nosso amor. E cientes de que a gente pode fazer a diferença se a gente decidir fazê-la, nós rogamos a Ti, juntos e juntas, realizando e fazendo a oração que o Senhor nos deixou, na certeza de que a gente vai ter, junto aos nossos, um Natal iluminado e abençoado, e um novo ano, repleto de novas possibilidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, meus irmãos. Que 2025 seja um ano abençoado para todos e todas vocês. E que, nascendo no amor, tendo o Mestre Jesus como modelo e guia, a gente possa fazer brilhar muito a nossa luz. Feliz Natal e um iluminado Ano Novo para todos.